Dizem que eu sou disciplinado, eu sou motivado, cara, não sou disciplinado. Eu tenho claros motivos do porquê eu faço o que eu faço. E ter essa clareza faz com que você se acalme um pouco e priorize coisas que no futuro vão trazer esse rearranjo. Entende o que eu quero dizer? Então, muitas pessoas querem fazer um determinado tipo de comportamento e não conseguem fazer esse rearranjo. Aí elas acham que elas não conseguem, mas é que eventualmente o contexto não permite. Cara, quando você une essas duas coisas, Fermento, você vira uma máquina, porque você tem motivos muito claros do porquê você tá fazendo. Você pode ter motivação estando muito triste, estando muito pra baixo. Algumas pessoas passaram pela tua mão e tu analisou o comportamento de milhares de pessoas, tu entende de comportamento humano. Qual é a diferença entre a pessoa que faz e a pessoa que não faz? Porque a sensação que eu tenho é que todo mundo sabe, cara, todo mundo meio que sabe o que precisa fazer, cara. Sabe 80% do que precisa fazer pra resolver a vida, assim, imediatamente. E por que a gente não faz o que a gente quer fazer? Acho que essa é a pergunta. Não, entendi. A gente tem uma dificuldade em controlar alguns comportamentos. Se força de vontade fosse suficiente, é isso aí que você falou. Se força de vontade fosse suficiente, a pessoa parava de fumar. Usa a tua força de vontade. Se força de vontade fosse suficiente, a pessoa pararia de sofrer por um relacionamento. Por que você não usa a sua força de vontade para parar de sofrer? Vou parar de sofrer agora, porque eu tô com muita força de vontade. Se força de vontade fosse suficiente, a pessoa levantava e ia fazer atividade física, exercício físico. Então o que a gente sabe hoje por meio dos estudos em comportamento, em neurociências, é que força de vontade é muito limitada, na verdade. O que conduz mais o seu comportamento é um arranjo contextual que você tem que criar para permitir que esse comportamento seja executado. Então esse é o primeiro ponto. Tá. Você quer treinar? Tem que ter uma academia perto. Quer beber água? Tem que ter uma garrafa perto. Você quer estudar mais? Tem que ter um tempo para estudar. Ah, mas eu não sei o que. Cara, tudo bem então. Talvez um dia você venha ter esse tempo. Ou abrir mão de alguma coisa, não sei. Você quer aprender a tocar piano? Você tem que ter um tempo para treinar a tocar piano. E tem que ter um piano. Não adianta o piano tá duas linhas de metrô da tua casa. Você vai desistir com o tempo, vai estar chovendo, você vai estar cansado, você não vai pegar o metrô para tocar piano. Então a primeira coisa, Fermento, é rearranjar o contexto e o ambiente onde você está de forma que permita com que você tente executar aquele comportamento. É mais ou menos você querer jogar futebol, você tem que ter uma chuteira, uma meia, uma caneleira, um lugar para jogar e um time para que aceite você. Então esse é o primeiro item. Se você vai conseguir jogar e engajar naquele comportamento, é outros 500. Mas tem que ter primeiramente esse rearranjo ambiental. E esse rearranjo ambiental, vale ressaltar, eventualmente envolve, acho que essa é a parte mais difícil, afastar pessoas, cara. Tem pessoas que eventualmente vão punir você querer fazer aquele comportamento. Tá emagrecendo e tal, começou a zoar, pô, não vai querer uma pizza com nós. Entendeu o que eu quero dizer? Esse é o primeiro, é o rearranjo contextual. Tem que ter, velho. Não tem muito o que fazer. Segundo item, você tem que ter pra você, e aí acho que vem de autoconhecimento, psicoterapia, não sei exatamente onde você pode encontrar isso, ou você mesmo chegar nessas conclusões, você tem que ter de forma muito clara pra você quais são os motivos pra ação que você tá fazendo. E aí entra a famosa motivação, que é o motivo para a ação. Eu posto os negócios, ontem eu postei em Reels lá, e os caras não entendem, velho. Sabe o que eu postei, né? Que disciplina, motivação importa mais que disciplina. Cara, é porque a galera ficou anos sendo bombardeado com disciplina, motivação. Mas a neurociência não tem nada a ver com isso, cara. Pois é, mas exatamente. Então eu vou explicar agora, de novo. Tá. Motivação não é alegria, euforia. Não é você vou fazer, isso não é motivação, cara. Isso é euforia, entusiasmo, exato, qualquer outro nome que você queira dar. Motivação, você pode ter motivação estando muito triste, estando muito para baixo. Um pai que tá desempregado, uma mãe que tá desempregada e que precisa botar comida na mesa pro filho, ela não tá sorridente falando, vamos fazer. Ela pode estar extremamente magoada com o planeta inteiro, que por diversos N situações que aconteceram. Ainda assim, ela tem um excelente motivo para ir trabalhar e para conseguir botar o dinheiro no negócio. Então, a motivação é um motivo para fazer aquilo ali. Então, além de você ter o rearranjo contextual, que permite com que você minimamente execute aquilo, você também tem que ter bons motivos claros para você do porquê fazer aquilo. Por exemplo, eu estou melhorando meu inglês agora. Estou melhorando meu inglês e estou estudando português também. Estou estudando algumas coisas de português para melhorar minha escrita. E estou melhorando meu inglês porque eu quero fazer algumas coisas no futuro aí que não interessa agora. E eu tenho um motivo muito claro, cara. E às vezes a aula de inglês é um porre.
entendeu? Não é nada pessoal aí pro seu Diniz. Mas é que às vezes é chato, cara. Sim. Entendeu? Dúvidas. É chato ficar estudando aquilo, porra, aí como é que fala no passado, aí tem essa regrinha, o mene é pra isso, o much é pra aquilo, e ele fala, cara, tem que decorar, é uma regra, um é contável, outro é pra coisa incontável, e blá blá blá. E eu queria falar, eu não queria estar aprendendo no meio, eu queria saber falar e tal, só que eu entendo que passa por aquilo aí, toda vez que eu tô sacudo, eu lembro que eu tenho um motivo muito claro, não é disciplina, cara. A galera confunde, eu acho. A disciplina é... Cara, eu vou te falar assim que do ponto de vista neurocientífico eu nem sei onde tá a disciplina. É um conceito inútil. Eu nem sei onde tá no cérebro a disciplina. Eu acho que não existe um comportamento que você faça que não envolva os circuitos motivacionais estarem ativos. Para você provar que existe disciplina do ponto de vista neurocientífico, você tem que me mostrar um animal, roedor, um primata, nós, né, um primata... Mamífero. Um mamífero, qualquer bicho aí que você esteja estudando, fazendo um comportamento que envolve um drive, sem que os circuitos motivacionais estejam ligados. Eu não sei como. Mas não tem eu não sei aonde que tá, claro. eu não sei aonde que tá a via da disciplina no cérebro. Pode ser o hábito. Hábito pode ser. Existem regiões no cérebro que tem circuitos formados que permitem a pessoa criar um hábito que muitas vezes não tem necessariamente uma grande inervação, uma grande circuitaria que envolve os neurônios motivacionais que estão envolvidos no sistema motivacional. Tudo bem, então quem sabe hábito seja disciplina. Um hábito de escovar o dente. Você não vai toda hora que escovar o dente, você fala, vou escovar meu dente porque eu não quero que a cárie corroa o esmalte, para eu não ter que... Talvez você não pense nisso, só vai lá, escova o dente, dirigir, talvez você liga o pisca, você liga o pisca e não pensa, eu vou ligar o pisca agora pro carro de trás. Mas não é assim que a galera usa a palavra, né? Pois é, exatamente. Isso é um hábito, cara, beleza, tu vai fazer um comportamento sem ter um motivo claro pra fazer aquele comportamento. A galera chama de disciplina a motivação. E é legal que... entusiasmo. E é legal que... A galera chama de disciplina motivação com entusiasmo. Sem entusiasmo, perfeito. Isso. Aí com entusiasmo é motivação. Isso. É isso que eles querem dizer no fundo. Cara, mas não é isso, velho. Do ponto de vista neurocientífico não é isso, desculpa. Não é, velho, não é isso, entendeu? Daí eu posto e os caras ficam me xingando. Esse cara aí não sabe nada. Porra, puta, velho. É que essa é uma discussão Mas inútil. você me entendeu? Eu entendo. Tá, beleza. Então, não é inútil, cara. Por que não é inútil porque vai vir o cara aqui pra você e falar, Fermento, a diferença entre quem consegue e não consegue é quem é disciplinado. Mas isso já aconteceu muitas vezes. Não é essa a diferença. Só que eu não vou discutir, porque eu entendo que o cara Eu sei, cara, você não vai discutir. E não é seu papel discutir, eu entendo, beleza. Algumas pessoas até argumentariam, você tem que discutir sim, cara, você tem que combater. Mas é que eu entendo que ele tá querendo dizer exatamente o que eu tá sei, dizendo. só que cara que tá em casa, às vezes vai falar, porra, velho, mas eu não consigo, eu não sou disciplinado, eu sou um merda. Quando na verdade a pessoa deveria inclinar o seu processo atencional pra resolver os motivos e fazer todo esse negócio aí inteiro, entendeu? Então, a diferença, na minha opinião, tá? Minha opinião, baseado no que eu estudo e tal. A diferença entre quem consegue e quem não consegue é a pessoa ter um rearranjo contextual. Quem consegue geralmente tem essa capacidade de rearranjar o ambiente e tem um motivo muito claro. Cara, quando você une essas duas coisas, Fermento, eu não queria estar no outro lado, entendeu? Quando você une um cara que tem um rearranjo contextual, vou dar um exemplo, o Jean, foi no podcast do Vilela aquele dia lá, ele foi muito preparado. Por quê? Porque ele tinha um rearranjo, então ele tinha uma condição financeira e tal, pra ficar estudando mais na última semana, e ele tinha um motivo muito claro, velho, porque ele quer defender a prática baseada em evidência, ele tem uma visão clara sobre saúde mental, ele quer que a população entenda. Então o cara foi lá motivadaço, porra, entendeu? E não necessariamente ele tá entusiasmado, gritando pros quatro ventos, ele tava preocupado, tava pensando como é que eu vou fazer, será que o cara vai me encurralar? Então... Você entende? Então quando você tiver os dois, bicho, eu não queria estar no outro lado. Qual que é a dificuldade aqui? Nos dois lados, velho, é difícil a pessoa conseguir, por vezes, organizar. Primeiro, o rearranjo contextual envolve existir um mínimo de recurso. Sim, você quer tocar piano, tem que ter um piano. Você quer fazer academia, tem que ter uma academia. Ou geograficamente tem um aperto, ou mesmo que tivesse, tem que ter dinheiro para pagar e tempo. Então, muitas pessoas querem fazer um determinado tipo de comportamento e não conseguem fazer esse rearranjo. Aí elas acham que elas não conseguem. Mas é que eventualmente o contexto não permite. E ter essa clareza faz com que você se acalme um pouco e priorize coisas que no futuro vão trazer esse rearranjo. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então quando eu vou mudar para um lugar que tenha coisas perto, porque eu quero organizar um ecossistema
um microambiente na minha vida que permita com que eu faça as coisas que eu gosto. E esse microsistema tem que ter isso. Então, sei lá, eu vou me formar, eu quero ser um profissional autônomo e a partir de agora eu vou deixar de tirar um pouco de dinheiro para mim, vou investir nisso daqui porque depois vai me trazer isso e é nesse momento que eu quero chegar. Então, esse rearranjo envolve uma certa inteligência de valores, de objetivos que você quer e tudo mais, e eventualmente de evitar uma recompensa imediata agora em prol dessa organização futura. Foi o meu caso, cara. Por muito tempo eu abdiquei de muita coisa porque eu queria chegar numa época onde eu conseguisse estudar mais. Mas você entende? Primeiro o rearranjo, cara. E esse rearranjo às vezes esse rearranjo que você quer desse jeito aqui, ele tá aqui, cara, mas você tá temporalmente aqui. Então você vai chegar lá. E pra chegar lá, velho, você vai ter que abrir mão disso, só que alguma hora tu chega aqui. Quando tu chegar aqui, se tu tiver os motivos claros, velho, ferrou. Você vira uma máquina, porque você tem motivos muito claros do porquê você tá fazendo. Foi o que aconteceu contigo? Foi o que aconteceu comigo. Eu adoro estudar e eu tenho um contexto que me permite isso. Então eu sempre tive muito claro isso, cara. O problema é que essa clareza envolve você refletir. E eu reflito muito, velho. Eu falo, cara, será que é realmente isso? O que tá acontecendo? Será que eu... E eventualmente, devido a pessoa, ela tá muito embebida na internet, no automatismo, e aí cai no mundo de fofoca, e assiste um monte de coisa, não para pra refletir, tipo, pra onde que eu tô indo, quais os passos que eu tenho que tomar pra chegar onde eu quero. E fica impossibilitada de manejar esse contexto ambiental, mesmo tendo os motivos claros. Aí a pessoa fica angustiada, fica ansiosa. Nessa época tu tinha essas duas coisas? Tinha. Claro, pra minha cabeça. O motivo eu não tinha um ambiente. Mas tu sabia que tu precisava mudar o ambiente? Sim, sabia. Tanto é que eu fui maquiavelicamente organizando. Maquiavelicamente não parece que eu fiz alguma coisa errada, mas eu fui estrategicamente organizando os meus conteúdos. Por exemplo, contabilidade. Eu tinha que atender 3 pacientes a mais no mês para pagar a contabilidade. Ou eu fazia contabilidade, mas eu não quero fazer contabilidade. Então, eu entendi 3 pacientes. Eu fui fazendo cálculos, cara. Por quê? Porque eu queria chegar nesse contexto. Eu não estava lá, mas eu almejava ele. E isso envolveu toda a tomada de decisão nas minhas empresas. De ter um CEO, de ter sócio. Quando eu comecei as empresas, todo mundo do mercado digital e tal que falavam comigo, não, cara, você não pode ter sócio. Gerente e tal ganha salário, não ganha porcentagem. Mas eu tinha certeza que eu precisava de algum sócio, porque o negócio sendo dele, eu podia me afastar um pouco, que ele ia cuidar como se fosse dele. Que é o que acontece hoje. Pra tu se deslocar pra um outro contexto, mais ainda. Exatamente, pra modular o meu contexto. Porque eu falei, cara, eu vou ter hoje, cara, razoável, agora de certeza, o melhor cara da prática baseada em evidência do Brasil vai ser o curador pedagógico do meu produto, do nosso agora, né, produto de ensinar psicólogo, formação de psicólogo. É um cara que tem motivos muito claros do porquê tá fazendo o que tá fazendo. Então eu olho um cara desses e eu falo, cara, esse cara é um bom sócio. Ter noção, Fermento, que disciplina que você se importar mais com disciplina é burrice do que se importar. Totalmente burrice. Me permitiu escolher o meu sócio, cara. Os meus sócios, na verdade. Todos eles têm isso aqui. Talvez não tinham isso, porque precisa de recurso. Mas isso aqui eles têm, cara. O Jean tem motivos muito claros do porquê que ele quer fazer aquilo. Então, cara, eu não preciso me preocupar. Será que o Jean vai estudar, velho? Cara, o Jean, se ele ficar trilionário, ele vai estar estudando ciência. Então, ter esse conhecimento permite com que você, em vez de valorizar um maluco que... sei lá. Edita cara, vídeo entendeu? Melhor. E isso, exatamente. E isso é uma coisa que se aplicou também a mim. Eu fui uma pessoa que... se você tivesse esse discurso de disciplina, não sei, você nunca iria confiar em mim para alguma coisa. Porque, embora dizem que eu sou disciplinado, eu sou motivado, cara. Eu não sou disciplinado. Eu tenho claros motivos do porquê eu faço o que eu faço. E tu tem um contexto. E eu tenho um contexto que hoje me favorece, mas não favorecia.